Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, agora no formato online, em que eu, Eduardo Iver, e meu amigo Marcos Rezende, conversamos, dialogamos sobre questões relacionadas aos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse grande pensador, essa grande personagem que influenciou tantas pessoas dentro e fora da sociedade teosófica e foi responsável por uma verdadeira revolução na maneira das pessoas encararem a realidade. E hoje nós escolhemos um assunto que é fundamental, que é importantíssimo na obra do Krishnamurti, que é o medo. O medo é algo que nos acompanha desde de tenra idade até a morte. Então, como lidar com medo? Como é que nós podemos compreender melhor o medo? E também o desafio de descobrir se é possível viver sem medo. Então, o que você acha, Marcos? É um tema muito importante, aliás, muito mais importante do que a gente imagina, porque normalmente a gente acha que não tem medo, né, Edu? O medo é algo assim que está presente na vida de todas as pessoas. Não é algo assim que algumas pessoas têm e outras não têm. De alguma forma, desde criança, alguns medos povoam a nossa mente. E então tratar dessa questão tão fundamental para nós e tentar entender o que é o medo e mais que isso, tentar entender se é possível viver sem medo é uma investigação fundamental. Porque se nós pudéssemos, ou se nós pudermos viver sem medo, a vida será muito mais tranquila, né? E é interessante que o medo, às vezes, ele surge de maneiras que nós nem estamos totalmente conscientes. O medo, às vezes, ele se manifesta através de ansiedade, através de comportamentos até corporais, né? Você começa a suar frio, você começa a tremer. Então, o medo ele tem implicações psicofísicas e não só mentais e emocionais. Então, nós tentarmos não só conhecer as manifestações externas do medo, mas as raízes do medo, isso é uma missão fundamental. Como diz o Krishnamurti, a gente não deve fazer uma metáfora com a árvore, buscar apenas as manifestações das folhas, da copa das árvores, mas tentar chegar ao tronco, né? E chegar até as raízes do medo, para tentar entender todo esse processo, como é que a nossa mente funciona e como é que o medo surge e se é possível nós superarmos o medo. Então, feita essa introdução, eu quero passar a palavra de volta para o Marcos, para ele começar a trazer algumas reflexões do Krishnamurti sobre esse tema tão fascinante e tão importante também. Interessante, Edu, que essa passada de bola é um jogo de frescobol, não é um jogo de tênis, né? O jogo de frescobol, a gente dá a bola para o outro assim, do jeito que o outro alcança, não é aquela bola que vem para cortar e o outro fica perdido sem direito de defesa, né? Pois é. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho importante que o Krishnamurti distingue, e a gente deveria distinguir logo no início, é o medo factual do medo psicológico. O medo factual é um medo atual, é uma coisa que está acontecendo agora. Então, por exemplo, tem um cachorro bravo correndo atrás de você e tem uma árvore que você pode subir, né? Então, você tem medo do cachorro, você sobe na árvore, ou seja, esse medo é saudável, porque você está preservando a sua saúde, né? Da mesma forma,
se tem um tiroteio acontecendo e você tem a oportunidade de se esconder debaixo de alguma coisa e tal, esse tipo de medo é sinônimo de sanidade, que é a preservação do corpo, né? Então, quanto a isso, não existe dúvida nenhuma de que quando se trata de um medo atual, de um perigo atual, que o medo é saudável. Agora, é interessante observar que nessa circunstância a pessoa dá atenção completa ao que está acontecendo, né? Ela fica assim, extremamente atenta. Até é engraçado contar uma historinha que aconteceu comigo uma vez. Eu estava indo num restaurante e deixei o carro um pouco mais lá em cima, era umas 8 horas da noite, e quando eu estava descendo ali na entrequadra, aqui em Brasília, né? E eu olhei assim uma vitrine de uma loja, eu vi um cara com uma arma na mão apontando para os funcionários. Gente, eu comecei a correr, né? Correr, me mandei dali, né? E eu não sei se o cara estava com uma arma de brinquedo, mas o fato é que daqui a pouco eu vejo o cara correndo e alguém gritando: pega ladrão, pega ladrão. E eu estava correndo também. Eu falei: caramba, daqui a pouco vão achar que o ladrão sou eu. Então foi uma experiência estranha, mas no fundo eu não ia ficar perto ali, o cara com a arma na mão, dentro de uma loja. Eu vi através da vitrine. Eu fui sair fora, lógico, né? Enfim, então esse medo factual, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando do medo psicológico, do medo do que pode acontecer, assim, medo de perder o emprego, medo de ser deixado pela esposa, medo de não atingir as nossas metas e os nossos objetivos, né? E a gente vai ver que existem muitos medos conscientes e outros inconscientes. Talvez a maioria deles seja inconsciente, né? E o medo, ele a gente não percebe, mas ele corrói a nossa vida, corrói as nossas relações, ele nos trava, ele nos impede de viver plenamente. Então, nós precisamos dar uma aprofundada nisso aí. Uma pequena passagenzinha, logo só para trazer o nosso amigo para o debate, ele fala assim: o medo distorce todos os nossos sentimentos, pensamentos e relações. Olha que coisa forte. O medo distorce todos os nossos sentimentos, pensamentos e relações. Nessa busca, né, nessa investigação sobre como que o medo surge, nós podemos assim perceber algumas coisas. Primeiro que onde existe, por exemplo, a busca de segurança, existe o medo de perder aquilo que você tem, né? Se você, por exemplo, você está no emprego e você está confortável naquele emprego, você tem no final do mês a garantia de um salário, você está conseguindo, né, conduzir a sua vida razoavelmente através desse emprego, podendo fazer os seus gastos e tudo mais. Aí vem aquele pensamento: e se eu perder o emprego? E se eu for despedido? Como é que vai ser a minha vida? Então, vocês vejam como é que o medo opera. Você está numa situação que você está empregado, né? Mas só a possibilidade de você deixar de estar empregado, por alguma razão, já surge aquela apreensão, né? Ou seja, o medo, ele não está relacionado com fato, ele é uma conjectura, é um movimento do pensamento tentando projetar certas realidades que você não gostaria que acontecesse. E às vezes você até conhece o que pode acontecer, mas antes que aquela coisa aconteça, já surge o medo. Um outro exemplo é o medo do dentista. Tem pessoas que têm o pavor de ir ao dentista, né? Por quê? Porque já tiveram no dentista e sentiram dor. Certas vezes, certos momentos na vida, você não tem como evitar a dor.
a dor, né? Mesmo que você põe anestesia, nem sempre resolve, né? Mas quer dizer, a dor é algo que surge em momentos, tanto a dor física como a dor psicológica fazem parte da vida. Mas o problema maior do dentista, no caso, não é a dor, que é algo geralmente suportável. É aquela expectativa de que você vai sofrer. Então, se você chega no dentista, você chega tenso, né? É na hora que o dentista liga o motorzinho, aí que você fica mais tenso ainda, né? Porque você já fica antecipando aquela, né, aquela possível dor, mesmo que você esteja anestesiado e não se der quase nada, existe uma expectativa, uma construção mental baseada no passado, ou seja, é o passado, né, uma experiência passada ou várias experiências que geram uma expectativa no futuro e aí criam essa emoção, né, essa percepção da dor que não é factual. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né, Marcos? Porque Jesus fala isso. Quando você se afasta do fato, surge o medo. Se você olhar para o fato exatamente como ele é, por que ter medo, né? Se você não tem como fugir da dor, que ela venha. O medo é uma coisa, a dor é outra, né? Às vezes a dor é inevitável, mas o medo da dor, às vezes, é pior do que a própria dor. Então, você viver com medo é algo muito ruim. Você, por exemplo, viver com medo de perder um relacionamento que você tem, da namorado ou a esposa romper com você, e aquele medo, né? Você ficar sozinho. São muitos medos que povoam a mente das pessoas e que são conjecturas mentais e que, às vezes, criam até uma situação que, de certa maneira, conduzem aquilo que a pessoa mais temia. Pois é, Edu, essa sua colocação, ela me leva a considerar que o medo é uma forma de desejo às avessas. Ou seja, desejo é o que você quer, medo é o que você não quer. Mas tudo é uma forma de querer, né? Não querer é uma forma de querer, né? O que eu quero evitar, o que eu quero atrair. Então, tudo é desejo, de alguma maneira. E o incrível é que a nossa mente ela é tão sofisticada, ela é tão vasta, ela tem tantos cantos e recantos de passagem de energia, de pensamentos que às vezes vão numa velocidade tão rápida que a gente nem percebe, né? E a gente vai deixando esses resíduos, tanto do desejo quanto do medo. E no caso específico do medo é mais difícil de perceber, porque quando você quer alguma coisa, é mais natural que isso venha para o seu consciente, o que você quer. Tem muita coisa que você não quer, ou coisa que você quer evitar, e que você não é consciente delas, né? Então, assim, eu vejo que tanto um quanto o outro escravizam a consciência. Tanto o desejo quanto o medo escravizam a consciência. E para a gente poder penetrar mais profundamente no tema, a gente tem que ver talvez uma diferença entre cautela e medo. Porque a cautela, a prudência, é um cuidado. E quando você é cuidadoso, você dá plena atenção à atitude que você vai tomar ou à coisa que você está fazendo. E a plena atenção, ela é sempre benéfica. Agora, o medo, assim como o desejo, são projeções mentais, e a gente já conversou aqui em outras reuniões que o pensamento em si é um estado de desatenção, né? Ele é uma viagem na memória, né? No caso do medo, a pessoa começa a sofrer por antecipação, coisas que ela está imaginando, coisas que ela não sabe. E até aqueles outros medos que ela não sabe que tem, mas que travam ela na vida, né? Que impedem ela de ser feliz, impedem ela de viver as experiências como se apresentam por inteiro, né?
pessoas que às vezes agem sempre sob a forma de fugir das coisas, fugir das circunstâncias. E como você mesmo falou, sempre que você encara o medo de frente, ele se desmancha. Então a gente vê que tem todo um processo mental, emocional envolvendo isso, que a gente precisa explorar para tentar dar uma clareada nesse assunto, para ver se é possível, de alguma maneira, não vou dizer eliminarmos totalmente, mas pelo menos aprendermos a encará-lo toda vez que ele surge. Bom, estamos chegando ao final desse primeiro bloco, vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com essa conversa sobre o medo na visão desse grande filósofo Jiddu Krishnamurti. Até já. Estamos de volta nesse nosso bate-papo a respeito do tema medo, que é um tema tão presente na obra do Jiddu Krishnamurti. O Krishnamurti ele até propõe, assim, ele coloca que é possível você abandonar o medo como um todo, mas isso é um desafio realmente muito grande. Mas indo assim, tentando entender melhor as raízes do medo, como o Krishnamurti propõe que nós venhamos a investigar, uma coisa que a gente pode perceber é que o medo está vinculado àquela busca de continuidade, né? Por que nós queremos ter continuidade? Porque existe um eu que o pensamento criou que quer se preservar. A continuidade do eu é um processo psicológico, um processo do pensamento, né? Que é praticamente universal. Praticamente todos os seres humanos se identificam com essa personalidade, com esse eu que é montado pelo pensamento e, portanto, é fictício, e querem preservar esse eu a qualquer custo. Para a maioria das pessoas, a possibilidade de não ter essa continuidade é como se fosse você dar um passo para um abismo. E eu lembro numa palestra que eu assisti do Krishnamurti, muito tempo atrás, que houve um comentário sobre o medo, né? E aí ele perguntou para a pessoa assim, em relação ao medo da morte, né? Que é um dos medos talvez que mais atormentam a mente das pessoas, né? Ele perguntou para essa pessoa: por que você tem medo da morte? Aí o sujeito pensou um pouco, falou assim: porque a morte é o desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer no pós-morte, então eu tenho medo. Aí o Krishnamurti falou: não, você não tem medo do desconhecido, você tem medo de perder o conhecido. Eu achei essa frase do Krishnamurti sensacional, né? Por quê? Porque mostra que nós estamos muito apegados ao nosso corpo, apegados à nossa família, apegados ao nosso emprego, apegados ao nosso carro. Então, qualquer coisa que possa gerar, de alguma forma, uma perda daquilo que nós consideramos o nosso eu ou o nosso eu estendido, porque o carro é como se fosse uma extensão do eu, a casa é uma extensão também do seu eu, a família também, e até o país não deixa de ser uma extensão do seu eu dentro de uma perspectiva maior. Então, você perder aquilo que você acumulou, né? Você, por exemplo, acumulou uma certa quantidade de dinheiro que está lá na conta bancária, e você tem medo que, de repente, haja um grande problema, um roubo, e você fique de um dia para a noite na miséria. Isso
é um medo assim, fictício, né? Não tem nada a ver com a realidade. Não aconteceu nada, mas você fica elucubrando, né? Que isso aí pode acontecer. Você está dirigindo um carro, está sempre olhando para o lado para saber se tem alguém, né, com uma arma próxima que vai te atacar, e aí você fecha o vidro e bota o vidro escuro para ninguém te ver, aquela tensão contínua, né, sempre com medo do que pode acontecer. No fundo, é o medo de perder a continuidade daquilo que você tem, aquilo que você acumulou, seja dinheiro, seja o poder, seja o seu corpo físico. Então, você romper com essa tentativa de preservar a continuidade é algo que não é fácil, mas seria uma das condições para você conseguir ter uma tranquilidade, que é a não dependência. Antes de entrar na estrutura do medo propriamente, eu queria ler um trecho aqui do nosso amigo para a gente ver como o medo é algo deletério, né? Algo degradante, algo que degrada a nossa qualidade de vida. Ele fala assim: o medo destrói a liberdade, o medo perverte todo o pensamento, destrói toda a relação. Medo da opinião pública, de não ser bem-sucedido, medo da solidão, de não ser amado, e ainda o comparar-nos a nós mesmos com os outros, com o que deveria ser. Então, o medo tem esse efeito de degradar a nossa vida interna, a nossa vida espiritual, né? Mas, uma vez eu fiz um comentário aqui no Centro de Estudos Krishnamurti, que é uma casa que a gente tem aqui perto de Braslândia, onde tem lá mais de 150 DVDs do Krishnamurti, que durante muitos anos nós tivemos pessoas frequentando e se reunindo, igual nós estamos nos reunindo aqui hoje eletronicamente, né? E eu fiz esse comentário, mas será que a gente é capaz de se livrar do medo de uma vez por todas? E aí um amigo que participava da reunião, ele falou assim: mas medo é pensamento no tempo. Parece que caiu a ficha, né? E aí eu vou ler para vocês uma citação aqui do Krishnamurti, que ele fala: o medo é tempo psicológico. Essa continuidade aí que você estava falando agora, Edu. Não há medo quando não temos o tempo psicológico. Nasce o medo quando o pensamento se projeta no futuro ou se compara com o que ele próprio foi no passado. Psicologicamente, o tempo é pensamento, tanto consciente como inconsciente, e é o pensamento que cria o medo. Então, para a gente poder entender o medo, assim como a busca do prazer, que são as duas faces da mesma moeda, né? A busca do prazer é o que eu quero, e o medo é o que eu não quero, mas tudo é uma forma de querer. Para a gente entender isso, a gente precisa entender o tempo. E para entender o tempo, a gente precisa ver que o único tempo que existe é o agora, é o presente ativo, é esse momento. Você não tem como expressar a vida fora do agora. Não existe a máquina do tempo para você ir lá no passado alterar alguma coisa, né? Ou você ir no futuro, porque você pode até revisitar o passado, sob a forma de lembrança, para extrair alguma lição, alguma compreensão, algum entendimento de alguma situação ocorrida. Mas você não tem como ir lá e refazer a situação, né? Você só pode viver no presente, você só pode manifestar a vida no presente ativo. Quem cria o passado e o futuro é o pensamento. Por quê? O passado tem lá os seus registros na memória e o futuro é uma projeção que a gente fica tentando desenhar conforme os nossos gostos e aversões, de acordo com as experiências que nós tivemos no passado, né? Então, é o pensamento, essa coisa formidável, fascinante chamada pensamento, é que é o gerador do medo, consciente e inconscientemente. E por não compreendermos que a vida é sempre agora,
a gente sofre por antecipação com medo. O que você acha, Edu? Esse sofrer por antecipação está na raiz de muito estresse pelos quais as pessoas passam. Que você falou uma coisa, Marcos, que é muito verdadeira. O medo ele se apresenta sempre junto com o pensamento. O Krishnamurti fala algo que é a chave para você trabalhar o medo ou até mesmo fazer com que ele desapareça. É você olhar o que está acontecendo na sua psique e não deixar que o medo seja gigante. Aliás, em relação a qualquer emoção, existe aquele momento, que é um momento assim, crucial, que é o momento quando o pensamento começa a elocubrar, começa a desenvolver alguma emoção. Né? Que emoção e pensamento estão sempre juntos, né? Kama Manas. E quando você, por exemplo, chega numa situação, no trabalho, por exemplo, e alguém fala alguma coisa de que, eu ouvi falar que lá fora está tendo um assalto, né? Isso é um fato. Lá fora está tendo um assalto. Agora, o pensamento, quando ele entra em ação, né? Não para se preservar, que é uma coisa natural, mas quando ele começa a pensar no que poderia acontecer com a sua integridade física, o que poderia acontecer de você ser roubado, gera uma tensão. Então, o medo ele sempre é uma ponte entre o passado, aquilo que você já experimentou no passado, e a expectativa de um futuro que pode acontecer, que gera uma tensão. E quanto mais você se debruça sobre um medo, mais ele se torna forte, mais ele ganha energia e mais difícil de ser superado. E olha que interessante, Marcos. Geralmente uma pessoa que se diz corajosa é uma pessoa que geralmente ela fala assim, eu venci o medo, ou então eu vou vencer o medo, né? Mas quem que vai vencer o medo? Isso é interessante, né? É o próprio eu que está projetando uma condição totalmente imaginária, que não é factual, que dentro do tempo ele vai se tornar corajoso. Nesse momento, ele tem medo, mas ele não gosta de ter medo. Então, ele projeta no tempo um processo em que ele vai chegar a ser corajoso. Ele vai desenvolver uma série de ações para se tornar uma pessoa corajosa. Ou seja, ele vai lutar contra o medo. E esse lutar contra o medo, na realidade, é jogar mais energia em cima do medo. Essa que é talvez a questão mais sutil, né? Que você, para conseguir superar o medo, você não pode lutar contra ele. Você não pode tentar batalhar, né? Ser corajoso a ponto de conseguir subjugar o medo. Isso aí vai reforçar cada vez mais o medo. Então, é uma coisa muito delicada, né? A ideia não é ser corajoso, é simplesmente olhar para o medo e perceber que ele não existe. Ele foi criado pelo pensamento. Veja só, esse negócio do medo e da coragem, a coisa é um pouco enganosa. Porque às vezes a pessoa exteriormente está cheia de coragem, mas no fundo ela está com medo, né? O Krishnamurti até colocou aqui, o homem medroso desenvolve a bravura. Esse processo de desenvolver a coragem é realmente uma fuga ao medo. Se, porém, ele discernir a causa do medo, esse cessará naturalmente. Então, aquela coisa dos opostos que a gente falou na última reunião, que alguém perguntou se o amor e o ódio eram opostos, né? Não existe essa oposição entre medo e bravura. Na verdade, se ficar nesse nível, a bravura é medo.
Agora, o problema é que, às vezes, através da bravura, você está fugindo do medo, né? Sob essa capa externa, essa roupagem externa, eu sou, eu faço, eu isso, eu aquilo, quando, na verdade, você está falseando a si mesmo, né? Você está se enganando a si mesmo. Então, eu acho que o antídoto para o medo é olhar para ele, é estar com ele, é encará-lo. Toda fuga só vai alimentar. Toda luta contra ele só vai alimentar. Agora, a percepção, o olhar, sem medo do medo, porque às vezes a gente tem medo do medo, né? Olhar, olhar, olhar. Isso aí dissolve o medo. Então, muitas vezes a gente se priva na vida de viver coisas, né? De viver experiências, de relacionamentos, inclusive, de situações que poderiam ser muito benéficas em muitos aspectos, e a gente deixa de viver porque o medo nos bloqueia, nos trava, nos limita, nos acorrenta e muitas vezes nos degrada. Então, esse tema é muito mais importante do que parece. E muitas vezes eu canso de dizer que tem pessoas que julgam os temas que o Krishnamurti fala como temas meramente psicológicos e não espirituais. Ao contrário, eu vejo que isso é espiritualidade puríssima. Você compreender a si mesmo, você fazer a sua faxina interna, você depurar um monte de coisas que estão te travando interiormente, apegos, como você falou, né, Edu? Apego e medo é quase sinônimo, né? Apego e medo é aquela coisa que está presa ali e quase sempre causa de sofrimento. Por quê? Porque a vida externa é sempre passageira, as coisas sempre vão passar, um dia até o nosso corpo vai passar, né? Às vezes as coisas nos serão tiradas ao longo da vida ou elas nos serão tiradas na hora da morte, não vai ter jeito, a gente não vai levar a nada, né? Então, o apego é sinônimo de sofrimento. E o medo, ele nutre o apego, que por sua vez gera o sofrimento. Fala aí. Tem algumas coisas que a gente pode observar na nossa mente, né? Por exemplo, a ansiedade, né? Como você falou, Marcos, tem coisas que às vezes não estão tão evidentes na nossa psique, né? Se você está ansioso, é que tem alguma coisa que está te perturbando profundamente, alguma coisa que você tem medo que aconteça, né? Então isso gera essa ansiedade. Então, por exemplo, você tem um dom para música, né? Uma pessoa tem facilidade de tocar instrumento, de compor, e gostaria muito de seguir essa linha, né? De poder ser um músico profissionalmente até. Mas aí vem toda aquelas falas da família, dos amigos, que esse tipo de carreira não dá dinheiro, que você não vai poder criar uma família dignamente, que você pode chegar a uma condição de miséria porque músico não vai ganhar dinheiro e tal. Então tem uma série de conjecturas que você faz, que são fruto do passado, né, do que a pessoa disse, ou de coisas que você observou, que fazem que você, às vezes, até vá contra a sua índole, a sua vocação natural, com medo de não ter aquilo que você acha necessário. Às vezes, até com medo de não ter sucesso. O medo de não ter sucesso é um dos medos até maiores. Não, mas se eu não for um músico de qualidade, aí eu não vou conseguir sucesso, aí eu não vou conseguir me sustentar. Então, é um conjunto de conjecturas que se vai fazendo que destrói a sua possibilidade de fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz feliz, né?
Nos relacionamentos também, isso ocorre. Você poderia ter a possibilidade de se relacionar com várias pessoas que poderiam estar te complementando, mas aí alguém te fala, não, mas aquele grupo lá é um grupo perigoso, porque é um grupo de comunistas, ou seja lá o que for, coloca medo na cabeça, aí você, não, então é melhor eu me afastar deles, né? Isso em criança acontece muito isso, né? Você ser induzido a se afastar de pessoas porque falaram isso ou falaram aquilo. Então, tudo está na mente, né? É o pensamento elucubrando uma série de ideias no passado, projetando para o futuro, impedindo que, em última instância, você seja feliz. E só para encerrar, você tocou num ponto importante, que são esses medos que nem sempre surgem com clareza, né? São medos que estão lá no fundo, né? E às vezes são por causa de algum trauma. Por exemplo, uma pessoa que quase se afogou, ele pode ter muito medo de entrar na água, né? Por quê? Porque aquela experiência que ele teve no passado de quase afogamento vem à tona quando ele está na água. Às vezes ele está numa condição que não tem perigo nenhum, é um mar tranquilo, rasinho, mas só de chegar até a água faz com que ele se lembre daquela condição que gerou aquele desconforto, aquele quase afogamento. Mas por que surge o medo? Porque a pessoa se deixa contaminar pelas imagens que estão gravadas na memória e essas imagens se projetam no futuro como sendo uma repetição de algo doloroso ou algo preocupante. Se você observar claramente o que está acontecendo na sua mente, você para, na hora que você começou, você chegou perto da água e surgiu aquela apreensão, você para e não deixa aquele sentimento de pavor, aquele sentimento de lembrar-se de coisas desagradáveis povoar a sua mente. Você olha simplesmente o que está acontecendo ali, aquela realidade, o fato, não é? Como o Marcos falou. Se você olha para o fato, o medo tende a desaparecer. Então, isso é um exercício também, né? É um exercício de atenção. Às vezes nós não queremos, né? Ou somos preguiçosos para olhar a realidade. Então, Krishnamurti nos convoca a ver, a olhar, a observar o que está acontecendo fora e dentro de nós. E esse é o caminho para você viver bem, viver com amor, viver sem medo, viver com inteireza, né? Esse é um desafio e tanto que nós temos pela frente. Um tema riquíssimo, um tema vastíssimo, um tema desafiante e que fica para todos nós a sementinha para que a gente continue refletindo, continue ponderando, continue aprendendo e, quem sabe, possamos extirpar o medo de nossas vidas para vivermos de maneira plena e feliz. Até o próximo programa.